Começa aqui o Pod Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pod Mais Empresas tem oferecimento do jornal Empresas e Negócios, o jornal das feiras setoriais e apoio da Casa Canon. No programa de hoje nós vamos tratar de criação de inovação. Para tanto, convidamos um dos grandes personagens da cidade de São Paulo e agora de todo o Brasil, e, quiçá, internacionalmente, porque o homem não para. Estamos recebendo no estúdio de hoje Joildo Santos. Joildo, obrigado pela sua presença, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Nelson, mais uma vez aqui, né? A gente já teve a oportunidade de falar em outro momento e espero que a gente possa compartilhar muito conhecimento e abrir portas. Seguramente, o assunto é longo, o seu projeto é extraordinariamente completo, então a gente vai ter oportunidade de conversar bastante ainda, né? Eu queria chamar atenção para duas coisas. O Joildo, ele é CEO do grupo Cria Brasil e está anunciando uma parceria com um grupo bem bolado, onde nós vamos falar também de territórios populares. Antes da gente entrar, né, em toda essa questão local, que não é pequena, eu queria falar de um prêmio internacional, o Prêmio FIAP 2025, para o qual você foi convidado para ser jurado, não é isso? Me conta um pouquinho como é que você chegou até lá e em que fase que está esse prêmio. Bom, o FIAP é o Festival Interamericano de Publicidade, é uma premiação que já existe há 56 anos. É bem majoritariamente de língua espanhola, vamos dizer assim, mas tem muitos brasileiros participando, inclusive como presidente de júri e tudo mais. Eu fui convidado para ser jurado do No shortlist de futuro, inovação, no futuro será a língua portinhola, né? Portinhola. E aí, agora está no momento de votação de shortlist, a gente acabou de fazer esse processo, e em Já novembro ocorreu. já ocorreu, E e vai aí ser anunciado quando? vai ser em novembro, 4 de novembro, vai ter a premiação lá na Cidade do México. É a primeira vez que você participa. Primeira vez. Então já nos internacionalizamos. É isso. Parabéns. A gente tem oportunidade de poder levar mais longe o que a gente tem feito e também ter oportunidade de avaliar outras iniciativas, né? A troca de É experiências, isso. né? Tem sido boa? É importante porque a gente acaba diminuindo a distância do que tem sido feito fora e o que a gente está fazendo. Então a gente quer estar integrado nisso. Então Existem ações similares? existem iniciativas que buscam trazer para o Brasil momentos de troca, como Rio Innovation Week, 2C, tem 3i, que é um festival que é feito pela AJO e tudo mais, que busca fazer esse intercâmbio, né? Trazer pessoas de fora e também do Brasil todo para discutir. E isso é importante para poder entender como está funcionando, né? Não só a comunicação, a publicidade e a inovação. Joildo, vamos falar um pouco de territórios populares, de tendências de consumo. Como o comportamento da periferia ele influencia o consumo? Bom, essa parte da população é a maior parte do povo brasileiro, né? Então, se o mercado ele não se atentar a isso, ele acaba moldando soluções e negócios e produtos que não vai ser adequado para essa camada, né? Ou seja, a periferia está longe de ser minoria, né? Tá longe. Então, às vezes a gente só pensa na questão, só olha para a periferia ou favela, pensando que é a extrema pobreza. E não é isso. Não é Não isso, é né? isso. Tem Qual muito. é a realidade É que a muito gente tem aqui? diversificado. Você vai encontrar, por exemplo, em Paraisópolis, vai ter todas as camadas sociais possíveis. Você vai encontrar gente abaixo da linha da pobreza e gente que está na classe A, é milionário, é dono de comércio, estabelecimentos ali, material de construção, mercados, tem redes de mercados lá, restaurantes com estrutura, academias.
Então há toda uma classe social diversificada ali, que não é simplesmente o extrato de você olhar as pessoas com é, passando necessidade. Não é essa a Do ponto de dinâmica. vista da comunicação, que é uma área que você atua e bem, me diga um negócio: existem influenciadores Muitos influenciadores e locais? locais, e isso tem acelerado, inclusive, várias formas de modelar produtos e serviços, porque esses influenciadores, eles são a realidade, é o jornalista mais perto dele, vamos dizer assim. É um veículo de comunicação mais perto do morador. É diferente de Então ele você. tem um influenciador local e tem aquele influenciador geral também, Sim, imagino. tem muitos. Então, tem gente que faz, que é influenciador de academias, outros que é humoristas, outros que são mais da área jornalística também. Tem de tudo nas periferias. E isso tem se proliferado e hoje cada um acaba virando uma antena, acaba virando um meio de comunicação, né? Essa questão de democratizar a internet deve ter favorecido fortemente, né, Ajuda o bastante. surgimento de é, novas cabeças. Ajudou bastante, mas também é um desafio, né, para você também perceber o que é informação de qualidade ou não, né? Esse processo Que é uma de, outra etapa, de né? curadoria e de você olhar até para desinformação ou para fake news é um processo que eu acho que é agora que a gente está chegando nesse processo de depuração e de olhar o que funciona e o que não funciona, mas dar oportunidade, dar acesso é muito relevante, No é grupo essencial. CRIA, vocês têm uma discussão interna? Existe uma espécie de comissão de ética, por exemplo? A gente tem como guia, né, que a gente sempre procura, a gente tem um estatuto, vamos dizer assim, que a gente segue, que determina um pouco do que é a nossa forma de atuar. Mas assim, a gente sempre procura trazer o que é positivo para a periferia, o que é positivo para a favela. Mesmo que seja uma pauta que não seja tão interessante, a gente tenta procurar um outro caminho para poder ressignificar e que seja favorável para criar mudança e que mude aquela realidade, né? E o marketing de influência, como é que funciona dentro da perifa? Olha, hoje isso virou um mercado gigantesco, então é muito nichado, vamos falar assim, porque você olhar em todas as favelas acaba tendo alguns influencers, micro-influencers, mas também tem grandes. Se você for olhar para a Rocinha, tem dois, três caras gigantescos com milhões De de acesso? seguidores ali, e não é só para aquele território, acaba influenciando outros locais. Extrapola Extrapola o aquela. território geográfico, né? Sim, porque as pessoas acabam se conectando com aquela realidade e vendo que é parecido com o que elas vivem. Às vezes você tem uma favela em São Luís, lá no Maranhão, que tem realidades muito próximas da Rocinha, Sim, ou pelo menos em alguns em alguns aspectos, eu aspectos. imagino. E aí acaba E aí cria sendo identidade. isso, acaba mudando, misturando um pouco de humor com história, com a vivência local, com a parte também econômica. Então, acaba sendo um trabalho ali que, se for bem trabalhado, ele acaba cativando muita gente. A publicidade tradicional, ela se amolda rapidamente a essa situação ou ela ainda resiste e tenta ela ditar alguns comportamentos? Como é que você enxerga isso? Olha, a publicidade aos poucos ela tem se rendido As às evidências, evidências, mas é um processo muito tímido ainda, porque se olhar a fatia de publicidade que é gasta no Brasil, o que é destinado para as periferias ou para a produção local é muito pouco. Então, mesmo que é feito hoje, já é bastante coisa, mas mas ainda é é insuficiente. pouco comparado ao global, né? Você Então, acha que as agências estão perdendo negócios? com certeza, quem não está olhando para esse público e modelando as suas campanhas, pensando de verdade em impactar com um olhar real, de propósito, genuíno. Porque é óbvio que as pessoas que veem uma campanha na Paulista, o morador de favela que olha uma campanha na Paulista, ele vai entender aquela campanha, mas ele não se enxerga ali. Então ele olha, eu sempre falo, eu falo que
uma imagem que é característica, vai fazer propaganda de prédio, de apartamento. É sempre o quê? Um homem ou uma mulher branco numa piscina com duas crianças e um cachorro que até o pelo é loiro. É um Golden bonitinho. É a característica, entendeu? É a Só característica. cachorro de raça que É isso. aparece também, Então, né? e a Não gente. aparece nenhum caramelo. Não. Então a gente entende que tem que trazer a diversidade, tem que trazer a inclusão. E trazer a inclusão não é tirar o branco da publicidade, não é isso. É estar também lá. É dar oportunidade, dar espaço. E isso é o que a gente tem procurado, né? Porque senão também a gente quer corrigir uma distorção e cria E outra. cria E não outra. é isso que a Tem que gente quer tomar muito fazer. cuidado, né? É isso. Esse vácuo que existia, o Grupo Cria consegue ocupar ele inteiro ou ainda vocês precisam de parcerias para poder abraçar de uma maneira mais efetiva a Tem muita comunidade? coisa que a gente consegue fazer com mão de obra própria, mas a gente também terceiriza algumas coisas, aluguel de equipamento, algumas coisas a gente faz, mas a gente faz quase tudo, é 360 praticamente, 360 graus praticamente, tudo que a gente faz a gente consegue fazer dentro de casa, seja na produção de conteúdo, seja no desdobramento de alguma campanha, seja na veiculação. A gente tem feito muita veiculação para o poder público e para empresas privadas e de campanhas que são mais diversas O possíveis. poder público já está presente em Paraisópolis, por exemplo, Tem, de uma forma mais perceptível. olha, é um processo que está começando a andar, né? Então, tem campanhas que acontecem nas periferias, não só em Paraisópolis, mas em muitas outras. A gente fez no ano passado campanhas em mais de 120 comunidades, isso espalhado no estado todo de São Paulo. Então, é bastante coisa para educação, O para Grupo o Cria Grupo que Cria capitaneou tudo fez, isso. fez essas campanhas. Tem outras empresas que também atuam nesse mercado, mas a gente tem uma participação interessante e é feito campanha de utilidade pública no geral, seja de educação, seja de Detran, seja de habitação. Então tem procurado ter uma presença. Mas ainda é o processo que eu estou falando, que você olha uma campanha no veículo de televisão, uma coisa mais de massa, é um investimento super robusto e você olha para essas campanhas nas periferias, que vai ser um carro de som, vai ser um jornal regional, vai ser uma placa ou um influenciador e acaba sendo muito tímido ainda, né? Então é um processo que tem que ser aprofundado. Com essa proliferação que tivemos de blogs, de influencers, quer dizer, você tem uma outra realidade da comunicação hoje. Ficou mais diluída a coisa, né? Mas a verba publicitária ainda está muito Está concentrada, é muito isso? concentrada e não só o poder público estadual, mas federal, eles têm a publicidade legal, que a gente fala, ela acaba sendo muito tímido ainda, né? Acontece campanhas, é um processo que tem que ser aprofundado, mas precisa encarar com olhar mesmo de que quer. Lembrando que se tiver dúvida, publicidade legal é com o jornal Empresas e Negócios da nossa querida amiga Lilian Mancuso, hein? Olha Não aí, esqueça. olha aí. Então, é um processo que precisa acontecer e sempre olhando para o impacto que vai causar de fato, porque não é só para fazer uma questão social. Então, olha, eu vou fazer a campanha em Paraisópolis porque eu vou estar resolvendo uma questão social. Vou Não lá, é, faço a campanha e vou embora não também, é, não né? pode ser isso. Tem que ser, olha, eu vou comunicar de fato. Se é uma empresa privada, eu vou vender mais. Eu vou causar alguma Vocês coisa. têm muitos projetos de longo prazo, assim, com empresas privadas, por exemplo? A gente tem feito projetos especiais. Agora está fazendo com o Grupo Bem Bolado, mas a gente já fez com a Scala, já fez com outros clientes, em que a gente procura trazer uma aproximação e que seja mais profundo, não seja só a campanha. Então a gente tem, nesse caso, por exemplo, do grupo, a gente tem campanha de influenciadores, placas, patrocínio de eventos, um mapeamento, uma pesquisa de mercado. Então é uma presença que não é só eu vou chegar lá para vender e é um mercado. É marcar presença É marcar mesmo. presença de fato. Na abertura do programa eu falei até de parcerias e tal do Grupo Bem Bolado, que é uma parceria recente de vocês.
Explica para a gente um pouquinho quais são os objetivos dessa parceria do Grupo Cria com o Bem Bolado. O Grupo Bem Bolado, ele trabalha no mercado de produtos para tabacaria e eles têm uma atuação muito concentrada em alguns distribuidores. Eles querem chegar diretamente no varejo das comunidades, sendo feito a compra diretamente com eles. Então, eles lançaram um aplicativo para que o varejista, o restaurante, o tatuador, o mercado possa comprar diretamente deles, Um preço mais um acessível? preço mais acessível, sem o atravessador, e aí a gente conseguir fazer essa venda, né? Esse produto chegar mais fácil. Você o Grupo Cria, ele tem alguma participação nos resultados dessas Não, vendas? não. A gente fez a campanha, está fazendo a campanha. A gente quer que dê muito certo, porque a gente quer ir para outros locais, e esse é o plano para 2026, que a gente vá para outros locais fazer isso, e que seja natural essa presença ali. Então não seja só uma questão de. Faz a implementação em Paraisópolis primeiro, é isso? É isso. E depois vai para... A gente tem um plano de ir para Rocinha e para Heliópolis no ano que vem. Mas tudo depende muito desse Que aí você resultado. vai precisar de mais fôlego, né? É isso. Então depende muito de olhar os resultados agora. A gente fez uma pesquisa de mercado para identificar os pontos comerciais que possam ser clientes do grupo, e isso vai ser trabalhado nos próximos meses. Isso foi uma sacada que vocês tiveram? Foi uma oportunidade que apareceu? Ou foi uma demanda da comunidade? A gente percebeu que havia a presença de outros de produtos do grupo Bem Bolado e de outros fabricantes, e vimos uma oportunidade. E aí a gente trabalhou com parceiros para poder conseguir viabilizar essa parceria. Ah, legal. Vamos falar um pouquinho de campanhas de dentro para fora, como é que funciona, como é que é o processo todo no segundo bloco. Nós vamos dar uma paradinha rapidinha no encerramento desse primeiro bloco, tomar um golinho d'água e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Joeldo Santos, o CEO do Grupo Cria, que vai explicar para a gente agora, afinal, o que é uma campanha de dentro para fora? Quais são as principais vantagens? Quais são os grandes desafios que eles enfrentam? Joildo, explica para a gente o que é uma campanha de dentro para fora e no que exatamente ela é diferente de uma publicidade tradicional. Olha, normalmente os conceitos das campanhas são pensadas de forma global. Então, elas querem atingir objetivos e elas acabam sendo construídas e vendidas para os clientes sem perceber essa questão tão local, né, das periferias e as favelas elas são diferentes entre si, né? Então Paraisópolis é diferente da Rocinha, que é diferente do Sol Nascente, que é diferente de Casa Amarela. Então quando a gente consegue introduzir nas campanhas o conceito local, isso melhora muito a linguagem, ter um casting local, ter pessoas ali que possam participar daquele processo e da construção não só do conceito da campanha, mas da execução. Ainda que você trabalhe com comunidades aparentemente semelhantes, a campanha não pode ser retilínea, né? Não dá. Idêntica para todos. Um exemplo não tem aplicabilidade, é digamos. difícil, porque imagina que até o termo mesmo, você vai falar de favela. Você vai olhar para o sul, chamam de invasão. Você vai olhar em outros locais, se você fala que é invasão, é pejorativo em alguns locais. Se você fala que é favela em outros, fala que é pejorativo também. Então, até a forma de você entender, é comunidade, mas não dá para falar comunidade porque é outro conceito diferente. Então, essa questão local ela é muito significativa. Cada um deles tem uma linguagem Tem uma linguagem própria. E às vezes a gente percebe em algumas campanhas que para se sentir incluído, para sentir que está fazendo essa linguagem local, aí põe alguém falando gíria.
Não basta só fazer isso, para eu estar integrado. Que aí é uma meia-verdade, Daqui a né? pouco, para ser paulista, eu vou começar a falar mano, começar a falar Ô pode meu, pá, ou meu, ou coisas exageradas. Aí eu vou pro Rio, começo a falar arrastando. Não é assim. Então a gente que tá nos locais, a gente percebe que não é dessa forma. Então é olhar mesmo pro local, aquelas histórias que estão é ali. um trabalho minucioso, né, Joildo? E você precisa necessariamente ter parceiros locais, né? Em todos os locais que a gente faz campanha, a gente tem alguém que é esse ponto focal, um produtor cultural, um ativista, sempre olhando sempre para esse olhar de dar voz para o local e deixar mais recurso ali. Então, nossa forma de trabalhar, diferente de outras agências e tal, é sempre priorizar, formar mão de obra local e empregar ali, deixar mais dinheiro na casa. Hoje você já tem, digamos, esses pontos de apoio Sim, a gente definidos, consegue fazer campanha no Brasil todo. A gente já fez e está mas isso é fazendo. resultado de um trabalho que já vem ocorrendo há Sim, anos, né? sim. É um processo que a gente vai amadurecendo e vai ampliando conforme vão surgindo novos Como é que parceiros. você melhora isso? Você vai estudando mais comunicação, você vai conversando mais sobre sociologia com alguns profissionais, você vai observando a realidade de longe e analisando. Como é que se dá esse processo da integração, digamos, corpo e mente? A gente tem que absorver tudo que tem por aí. É muita discussão, muita conversa, muita vivência, porque não tem receita pronta. Eu acho que isso é o primeiro recado que a gente tem que passar, que é assim, você vai aprender muito, vai ensinar pouco, talvez, em alguns momentos, às vezes mais, mas esse é um processo que tem que estar aberto a aprender. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Sol Nascente, que é no Distrito Federal, é uma periferia que é toda horizontal. O Planalto Central é uma favela com 350 mil pessoas morando ali, que é horizontal, não tem prédio, não tem morro. É diferente de uma realidade que você vai falar da Rocinha, por exemplo, que tem Por exemplo, quase a mesma população, mas é um morrão ali, uma situação diferente. Os desafios são diferentes. A forma de enfrentar a dificuldade de transporte é diferente. Porque você vai na Rocinha, você vai ter que subir em determinados locais de moto, e outros locais você não vai a pé porque não passa ninguém. Então imagina os desafios como é diferente. Então, uma dificuldade que a pessoa em Sol Nascente tem não é a mesma que tem na Rocinha, em Ilhéupolis, então Paraisópolis. sempre vão ter questões muito específicas, né? Sempre você tem que olhar para a realidade. Então, tem um caso até pitoresco que eu conto de vez em quando, que uma agência pediu para a gente fazer carro de som numa comunidade lá em Belém, em Jurunas, só que é uma comunidade que está em cima de palafitas. Eita, E aí não dá, né, para fazer. Então, assim, primeiro eles fizeram o plano sem pensar na realidade local. Então, quero fazer, não tinha barco. não tinha para fazer. Então a gente acabou mudando um pouco aquele plano que chegou para poder conseguir ter algum impacto, mas mostra como você tem que olhar para o local. Primeiro você tem que olhar para quem está ali. Porque Especificidade, né? Porque as pessoas elas só olham para a população de periferia ou das favelas e olham um número nos bilhões, os 300 bilhões de reais É que tudo número, movimenta, né? é um Só vê número, número. é só a Não vê economia, gente, não né? vê gente. Então tem que olhar para esse lado, porque o Brasil ele é muito rico pelas suas pessoas, pela riqueza Você cultural. acredita que um dia a gente vai conseguir resolver essa bucha toda, tentar ter um país mais igual? Essa é a luta de todo dia, né? Eu acho que quando a gente Você conseguir isso, acredita nisso? acredito em mudar as pessoas. É para isso que eu estou trabalhando a vida toda, de melhorar as condições de onde eu moro, de locais que eu convivo. Mistura um pouco do social com o negócio, mas sempre buscando melhorar as condições dali e impactar positivamente as pessoas a mudar a mentalidade. Você, Principalmente de perceber que é possível fazer diferente. você que tem inserções internacionais, essa realidade de favela do Brasil não é só no Brasil que acontece, evidentemente. Você tem outros Sim, países também. Quais são as diferenças e as similaridades
Olha, em relação à Colômbia, aos cantegriles dos Uruguai e por aí vai. eu fui em 2021 para Bogotá e para Medellín, conheci lá a Comuna 13, conheci outras favelas lá na Colômbia, e tem muita coisa parecida, mas lá é um processo um pouco diferente, até da pacificação é um pouco diferente do que é o Brasil, né? Lá viveu outros processos Que e aí é tudo uma questão mais, macro, é né? uma questão diferente, mas é muito parecido. Essa questão O dia a dia do da dia a população. dia, de viver em comunidade, de procurar crescer junto, de se desenvolver. Então, esse é o espírito que existe aqui e existe lá. Porque ninguém quer morar em cima do córrego, ninguém quer ficar numa ribanceira com risco de vida. Qual foi o principal ensinamento que você deixou lá? De procurar sempre respeitar onde você chega, sempre procurar entender a realidade local e estar aberto a isso, sem estar com preconceitos. Porque a gente muitas vezes olha para a notícia, né? E aquela notícia já está na sua cabeça, já tem um carimbo já. Você fala assim, na Colômbia tem a ver com cartel. Na Venezuela tem a ver com a fome ou com a política. Aí da Argentina agora está falando do presidente da direita. Sempre tem uma coisa carimbada ali, e você olha, são as pessoas. É a mesma coisa a nossa luta aqui de olhar para as pessoas, é a mesma coisa lá também. De procurar não só pensar como Estereotipado. os latinos ou o pessoal que só, é, sei lá, está em dificuldade. Não é isso, é outra coisa. Vamos falar em termos de inovação, que eu acho que é um assunto bem legal. A periferia ela inova bastante, né? Por ser bastante criativa, por ser mais criativa do que as outras, ou por necessidade? Muita gente empreende por necessidade, mas também tem muita gente que, tendo um ambiente propício, ele acaba tendo mais chance de inovar. Então, hoje em dia, e isso, quando fala em inovar, também tem uma coisa interessante que quando você olha para a periferia, as pessoas elas são meio obrigadas a se virar com o que tem, né? Então, ela acaba fazendo o que chamam de jeitinho ou que é a gambiarra. Mas se você olha para o mercado corporativo, isso é super valorizado. As pessoas olham que o cara que consegue dar um jeito ali, ter um jogo de cintura, ele é super valorizado. É o cara Quer dizer, inovador. você fala, pô, se o cara, dentro de tais e tais e tais condições, ele resolveu a bucha, imagina se ele tivesse melhores É condições, né? isso. Então acaba muitas vezes você inova porque você não tem jeito, você tem que resolver aquilo ali porque é uma questão de sobrevivência. Mas muito disso provoca a questão da criatividade, a questão de ver outros caminhos que não estavam tão claros ali, não estava tão na cara. Então acaba sendo muito interessante quando você cria um ambiente propício para poder ser desenvolvido isso. Então tem várias iniciativas que procuram apoiar isso, ou cursos de tecnologia, ou mesmo de inteligência artificial, de empreendedorismo, que dá para dar ferramentas para que as pessoas possam fazer, porque às vezes tem uma ideia muito boa, mas não tem o conteúdo, não tem a formação, Acho né? que aí é importante entrar a questão da comunicação de impacto. Como é que a gente faz essa comunicação de impacto? E olhando para o lado business, porque se não gerar dinheiro, nada acontece. E até para incentivar algumas empresas que ainda não chegaram à periferia de uma forma intensiva. Como é que você consegue conjugar a comunicação de impacto com lucro? Olha, você precisa dar resultado de alguma forma. Então, quando eu falo assim, você pode fazer uma campanha pelo lado social. Você pode. Você pode achar que você está fazendo o ESG, que você está atendendo alguma demanda interna de responsabilidade social, mas se no final do dia isso não se converter em dinheiro, se não se converter, mesmo que seja em marketing, mesmo que seja em imagem, você acaba é, decidindo pelas razões erradas o investimento. E aí perde o investimento. Perde o investimento. Então você precisa dar um significado que possa converter isso em dinheiro. Então, todas as campanhas que a gente faz, a gente sempre procura olhar para o lado de como eu vou ajudar aquele negócio
a se desenvolver. Prestigiar quem está investindo também. Porque se não, o que acontece é que faz um investimento em uma campanha e depois vai embora. Porque o objetivo era só social mesmo, era só de responsabilidade social. Então, Quando você cria uma campanha, na criação da campanha em si, você pega a sua equipe, naturalmente, você pega alguém local, alguém do investidor, normalmente, você faz um elenco maior de pessoas para pensar a campanha, ou você prefere trabalhar com a equipe que você já tem, apanhando somente um briefing do investidor e traduzindo localmente. a gente procura sempre trazer alguém que tenha a ver com o assunto, daquela realidade ali, se é de Paraisópolis, se é de Heliópolis, dependendo daquela realidade. E também, depois que a gente pega e recebe o direcionamento do cliente, do investidor, do parceiro, a gente modela aquilo e devolve para ele, para que ele valide também essas hipóteses que a gente está trazendo. Então, é sempre um trabalho a muitas mãos, porque não tem receita pronta e a gente também não pode. Um É, projeto é diferente do outro. é diferente do outro e a gente não pode também desvirtuar tanto a identidade desse parceiro. Então, a gente precisa que o que a gente está propondo faça sentido com o que ele já está fazendo. Então, tem que ser uma coisa que seja natural e a pessoa perceba na publicidade que faz sentido. Eu fico imaginando o que você acabou de falar alguns minutos atrás, de que o morador da periferia ele passa pela Avenida Paulista, ele vê a campanha, ele enxerga aquilo, mas ele Fala não assim, não se é para mim, identifica, não é para mim. não estou ali. É, Aquilo é para um outro é outro público. público. Então, muitas vezes ele é até cliente daquele. Como é que você ajusta isso dentro da campanha na comunidade? Porque você, muitas vezes, pode ter a mesma empresa Sim. que fez o outdoor na Paulista, ela quer estar dentro de Paraisópolis. E aí? Aí a gente pega e põe as caras da favela na campanha. Você tem que Isso, fazer e um novo filtro. a gente pega e propõe um novo casting, propõe uma linguagem diferente. A gente fez uma campanha recentemente com a Scala, no Dia das Mães, que a gente trouxe mulheres e homens, influenciadores de favela, e que eles faziam uma imersão naquele universo, mas sempre, é óbvio que é para vender o produto, mas trazendo essa linguagem local. Deu super certo, houve muito impacto, houve carro de som, placas e influenciadores, mas sempre com essa ideia de conectar o local com a marca. Do, Precisa fazer sentido para a marca também. do ponto de vista da criação, acho que deve ser um desafio delicioso de encarar, não é não? Toda hora a gente tem que se renovar, a gente tem que entender como que faz sentido aquilo ali. Tem um novo aprendizado pela frente. Toda hora é um desafio e a gente precisa sempre se provar que é possível fazer. É diferente, com novas soluções, porque se repetir tudo igual, uma hora não funciona, não dá certo, e sempre você vai incluir ou pessoas ali, elementos novos naquela criação, ou soluções diferentes. Uma hora vai ser um vídeo, outra hora vai ser um evento de ativação, outra vez vai ser envelopar um comércio local, ou patrocinar um campeonato de futebol, ou coisas do tipo. O que você tem em mente para o ano que vem? Porque 2026 já está batendo aí na porta, né? Falta Daqui 3 a meses, né? pouquinho, 2 é Natal e já virou ano, Réveillon, já entramos em janeiro, aí já era 2025. E O que, 2026 é ano eleitoral também, né? pois é, isso ajuda ou atrapalha vocês? Olha, não tem muita diferença, mas com relação ao investimento do poder Porque público, começa a aparecer mais umas caras estranhas lá, né? tem de tudo e a gente, no caso da CRI, a gente não atua nesse mercado Marketing de político. marketing político, por princípio e tal, mas sempre tem alguma atuação ali. E com relação ao ano eleitoral, acaba sendo um pouco diferente porque investimentos públicos de campanhas no ano eleitoral é mais reduzido, porque até o primeiro semestre pode acontecer publicidade de utilidade pública, depois não pode. Então acaba tudo se concentrando no primeiro semestre e é um volume considerável por Em conta termos da. de fluxo de investimentos, a comunidade ela é mais procurada nessa época?
De 2 em 2 anos acaba tendo eleição, né? Daqui a pouco vai mudar, que tem uma legislação nova, mas sempre tem um fluxo de pessoas olhando mais para aquela realidade. Mas Seja, investimentos, eu digo, sim, circula mais dinheiro? circula mais dinheiro, circula, porque precisa dar visibilidade para determinadas pautas e você precisa estar mais presente, seja patrocinando algumas iniciativas, seja você estando com equipes ali e tudo mais, ou projetos sociais que você quer investir. Então, tem todo um cenário que acaba sendo potencializado nesse momento, seja artificialmente, seja organicamente, mas é uma realidade das favelas e periferias, é um público votante interessante, e para as campanhas acaba sendo um público interessante, né? Uma vez mais, tivemos uma boa aula de impacto social e inovação com Joildo Santos. Joildo, como mensagem final, ia pedir para você deixar para as empresas que ainda não acessaram a periferia. O que você diria? Eu diria que se teste e procure olhar além dos números e do potencial financeiro que existe, porque existem muitos clientes e muitas oportunidades de inovação e de vendas também, porque esse é um mercado inexplorado, por incrível que pareça. Então, existem muitas oportunidades ainda não exploradas. Ok, falamos com Joildo Santos, CEO do Grupo Cria, que nos deu o prazer da sua visita hoje. Joildo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e sucesso nos projetos em 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Obrigado. Obrigado, Nelson, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Continue com a gente que tem bem mais podcast por aí.